Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, mais um momento com vocês em uma breve reflexão nessa madrugada, ou independente do momento que você ouça, que ela sirva para edificar a nossa fé, incendiando assim o nosso coração em rumo ao propósito. Vamos lá? O versículo hoje para a nossa breve meditação encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Quero ler com vocês o capítulo 23, versículo 35. Diz assim: A multidão observava e os líderes zombavam. Salvou aos outros, salve a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus, diziam. Glória a Deus. O cenário é a crucificação do Senhor Jesus, irmãos. Muitos o abandonaram, muitos correram na hora H. Um deles é o próprio apóstolo Pedro, que depois se tornou o líder da igreja. E nós aprendemos algumas coisas com esse versículo no momento da crucificação. Primeiro, irmão, nem toda pessoa que tem cara de ovelha, que tem cara de líder, que tem aparência de piedade, na verdade é piedoso. Eram os líderes religiosos, eram os que dirigiam a sinagoga, eram aqueles que falavam de Deus, mas zombavam de Jesus. Falavam de Deus. Outra coisa que nós aprendemos, que muitas vezes algumas coisas nós teremos que passar sozinho. A multidão observava. Eu creio que entre a multidão estavam muitos que talvez até tinham vontade de fazer alguma coisa, como por exemplo os coxos, os paralíticos, os cegos, os mudos e os surdos, que talvez ali naquele momento lembrassem da bondade do Senhor Jesus ao curá-los de sua enfermidade, ao curá-los de sua aflição. Endemoniados, como por exemplo Gadarena, mulher do fluxo de sangue. Jesus chamava muito atenção, mas eles só observavam. É difícil, às vezes, se contrapor ao sistema. E algumas coisas eu aprendo que nós teremos que passar sozinho. Essa é a segunda coisa que eu aprendo. A cruz de Jesus, que na verdade era a nossa cruz, a cruz de Barrabás, ele tinha que carregar ela, ele tinha que subir nela sozinho, porque somente ele foi designado para aquilo. Então, se você estiver passando por um momento muito difícil, meu irmão, minha irmã, se você estiver passando por um momento muito difícil em que você se sente sozinho, creia que Deus confia em você e Ele já preparou a sua vitória. Em Romanos 8, versículo 33, dirá: E quem poderá intentar acusação contra os escolhidos de Deus? Bom, a palavra diz também: salvou aos outros, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus, diziam. Zombavam do propósito. Essa é a terceira coisa que eu aprendo. No caminho do propósito nós teremos que encarar, meus irmãos, muita lagartixa que pensa que é jacaré. A verdade é que inseto, ele não ataca a luz apagada, não se atira pedras em árvores que não dão fruto. Se a sua luz incomoda, irmão, haverá muitas pessoas zombando do teu propósito, haverá muitas pessoas tentando minar a sua fé, querendo que você caminhe numa direção contrária. Ele não precisava de salvação. Se tinha um que não precisava de salvação, era Jesus. E o ato dele, que ele estava conduzindo, era a própria salvação. A promessa dele era o trono. Estava logo depois da cruz. E Jesus guardava todas as palavras, como a de Mateus capítulo 3, versículo 17, a qual o Senhor diz para ele: o Pai, no batismo: este é o meu filho, a quem eu me comprazo. Ou até mesmo essa que eu vou terminar agora, nesse momento, que está em capítulo 9 de Lucas, do próprio Evangelho de Lucas, que fala: dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Era a voz do próprio Deus. E eu creio que em momentos de dificuldade, essa era a voz que ecoava no interior do Senhor por meio do Espírito Santo, para que ele pudesse suportar a vergonha e a dor. Pensando nisso, vamos fazer uma oração? Senhor, eu quero colocar aqui diante de ti o meu irmão e a minha irmã, pessoas que são uma escolha do Senhor. O Senhor os escolheu os abençoar. Mas no meio do caminho, Pai, da promessa, nós sabemos que há uma cruz pesada muitas vezes a se carregar. Muitas pessoas, muitos zombadores se levantam, muitas pessoas que duvidam do propósito, pessoas que não podem nos ajudar, Senhor. Ajuda-nos a entender, ajuda-nos, Senhor, a perdoar, ajuda-nos, Senhor, a viver o nosso processo e a nos parecer cada vez mais com o Mestre.
É o que nós te pedimos e oramos hoje, em nome do Senhor Jesus. Força para suportar o processo. Assim nós clamamos e oramos e confirmamos mais uma vez, em nome de Jesus. Mateus 24, Mateus 22, versículo 14. Muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Que os irmãos possam ficar com essa minha breve mensagem. A paz do Mestre. Tchau, tchau.